Você suspirou de novo esta manhã ao se olhar no espelho? Está com o coração pesado por causa das manchas escuras que continuam aparecendo no seu rosto? Eu sou o doutor Park Sang-chul, dermatologista há mais de 40 anos. Hoje tenho 75 anos e houve um tempo em que meu rosto estava completamente tomado por manchas escuras e melasmas. Chegou a um ponto em que, mesmo sendo médico, meu rosto parecia desmentir minha profissão, coberto por sinais, manchas e pigmentações irregulares. O pior aconteceu há cerca de 30 anos, quando participei de uma missão voluntária na África, como parte de uma equipe médica. Fiquei exposto ao sol intenso durante 6 meses e, quando voltei, meu rosto estava irreconhecível, com o nariz, as bochechas e a testa marcados como o dorso de um leopardo. Foi devastador ver o espanto nos olhos dos meus próprios pacientes. Era nítido o que pensavam. Se nem ele cuida da própria pele, como pode cuidar da minha? Nunca vou esquecer uma senhora idosa que, ao me ver, exclamou assustada: Doutor, o que aconteceu com o seu rosto? Eu queria desaparecer naquele instante. Até entre meus colegas médicos, comecei a ouvir piadas. Park, está na hora de cuidar da sua pele, hein? Foi nesse momento que eu despertei para uma verdade fundamental. Não importa o quanto você gaste em tratamentos caros, se não tratar a raiz do problema, tudo será em vão. Experimentei laser, cremes clareadores de alto custo. Tudo com efeito temporário. A pele até melhorava por um curto período, mas logo voltava ao estado anterior. Então decidi testar algo diferente, uma abordagem natural, usando ingredientes simples que qualquer um pode encontrar em casa. No começo, confesso, eu mesmo duvidava. Como algo tão acessível poderia ter efeito comparável ao de tratamentos médicos? Mas os resultados me surpreenderam. Inacreditavelmente, em apenas 3 semanas, as manchas começaram a clarear visivelmente. Após 6 semanas, colegas começaram a perguntar se eu tinha feito algum tratamento novo. A mudança era evidente. Se você não assistir a este vídeo até o fim, pode acabar convivendo com melasmas e manchas escuras para o resto da vida. Hoje, vou compartilhar com você o segredo que descobri após 3 décadas de pesquisa e experiência pessoal. Trata-se de um método simples, mas poderoso, utilizando vinagre de maçã e tomate. O ácido acético presente no vinagre ajuda a remover suavemente as células mortas, enquanto o licopeno do tomate combate a hiperpigmentação. Juntos, esses dois ingredientes produzem um efeito sinérgico surpreendente, clareando a pele de forma rápida e segura. O melhor? Quase não há efeitos colaterais. Por serem naturais, são seguros até mesmo para peles mais sensíveis. Acompanhe com atenção o que vou ensinar agora. Primeiro, precisamos entender a verdadeira causa do surgimento de manchas e melasmas. Muita gente acha que é só coisa da idade, mas isso não é verdade. A raiz do problema está na hiperatividade das células produtoras de melanina, chamadas melanócitos. Depois, vamos falar sobre os riscos de certas receitas caseiras perigosas que circulam na internet. Já vi muitos casos de pessoas que acabaram piorando sua pele por confiar em métodos errados. Também explicarei com detalhes os efeitos científicos dos ingredientes naturais, o modo de preparo e aplicação corretos, as proporções ideais, que, se erradas, anulam completamente o efeito. Incluirei exemplos reais, cuidados adicionais e até a relação entre os hormônios e o envelhecimento da pele. Se você está duvidando, entenda. Este é um método testado com base em 30 anos de atendimento a milhares de pacientes. Espero que este vídeo seja um divisor de águas para a sua saúde e autoestima.
Não esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdos assim. Muitas pessoas acreditam que manchas e melasmas são uma consequência inevitável da idade. Mas essa ideia é completamente equivocada. O que descobri em 4 décadas de estudo é que a verdadeira causa está dentro da nossa pele, e a mais chocante delas tem a ver com pequenas fábricas internas, os melanócitos. Essas células, em condições normais, produzem apenas a quantidade de melanina necessária para proteger a pele. Mas, sob certos estímulos, elas entram em modo descontrolado, como máquinas quebradas, despejando pigmentos sem parar. O primeiro grande vilão é o sol. Mas atenção, o problema não está apenas em tomar muito sol. O verdadeiro perigo surge quando o sistema de defesa da pele enfraquece. Quando somos jovens, mesmo com exposição solar, a pele se regenera bem. Mas com o tempo, essa capacidade diminui e o dano acumulado se manifesta em forma de manchas. O segundo fator é a alteração hormonal. Especialmente nas mulheres, a queda abrupta do estrogênio na menopausa deixa os melanócitos completamente descontrolados. É como se o comandante da fábrica desaparecesse e as células começassem a produzir melanina desenfreadamente. O terceiro fator é a inflamação cutânea. Pequenas lesões, espinhas ou irritações fazem o corpo liberar substâncias inflamatórias que estimulam ainda mais a pigmentação. Por isso, é comum que manchas surjam justamente onde havia uma espinha ou machucado. E há algo ainda mais surpreendente. O estresse também é um dos grandes culpados. O cortisol, o hormônio liberado em situações de estresse, estimula os melanócitos e intensifica as manchas. Não é à toa que pessoas mais estressadas costumam ter o rosto com aparência mais cansada e escurecida. A partir dos 50 anos, o ciclo de renovação da pele, que antes levava cerca de 28 dias, passa a durar até 60 dias. Isso significa que as células pigmentadas não são eliminadas a tempo e vão se acumulando como poeira num cômodo sem limpeza. A circulação sanguínea também piora com a idade, reduzindo a oferta de nutrientes e oxigênio à pele, o que agrava o problema ainda mais. Outra causa pouco falada é a mudança no pH da pele. Enquanto a pele saudável é levemente ácida, com o envelhecimento, ela se torna mais alcalina, o que favorece a atividade dos melanócitos. Tudo isso mostra como o aparecimento de manchas é resultado de múltiplos fatores interligados. Por isso insisto, não adianta apenas aplicar cremes clareadores. Sem tratar as causas internas, o problema sempre volta. E é justamente esse o fundamento da teoria que venho desenvolvendo há 30 anos. Basta dar uma olhada nas dicas milagrosas, espalhadas pela internet, para ficar alarmado. Há vídeos ensinando a passar limão puro no rosto. Outros sugerem esfregar bicarbonato de sódio como se fosse um esfoliante natural. Parece inofensivo, mas eu vi, com meus próprios olhos, os estragos terríveis que essas práticas podem causar. Deixe-me contar um caso que jamais esquecerei. No ano passado, uma senhora entrou chorando no meu consultório. Seu rosto estava completamente vermelho, com bolhas, descascando. Uma cena de partir o coração. Descobri que durante 2 semanas, ela havia aplicado diariamente uma máscara de limão que aprendeu em um vídeo. O ácido cítrico queimou sua pele, literalmente, e para piorar, ela saiu ao sol logo depois, o que gerou uma reação fototóxica grave, uma queimadura química causada pela exposição ao sol, com resíduos de substâncias fotossensíveis. O tratamento durou 6 meses, e mesmo depois de tudo, cicatrizes profundas permaneceram. Ela tentou eliminar as manchas e acabou ganhando feridas que jamais desaparecerão. Outro caso foi ainda mais chocante.
Uma senhora aplicava bicarbonato de sódio no rosto todos os dias, acreditando que aquilo faria uma esfoliação natural. Resultado? A pele dela ficou áspera, como se tivesse sido lixada com palha de aço. A barreira cutânea foi destruída. As bactérias tomaram conta. Teve até infecção. Esses métodos caseiros são perigosos, justamente porque ignoram princípios básicos. Primeiro, ninguém se preocupa com a concentração. O pH do suco de limão é extremamente ácido, em torno de 2,0. Isso é forte o bastante para causar queimaduras químicas, especialmente em peles maduras. Segundo, desconsideram a individualidade de cada pele. Só porque algo funcionou com alguém, não quer dizer que será seguro para todos. Peles mais maduras ou sensíveis reagem de forma muito mais intensa. Terceiro, ensinam formas totalmente incorretas de aplicação. Já ouvi gente dizendo para aplicar batata crua no rosto. Mas batata contém solanina, uma toxina natural. Batatas esverdeadas ou brotadas podem ser extremamente perigosas para a pele. Quarto, não existe nenhuma base científica. São apenas depoimentos pessoais. Funcionou comigo, sem qualquer tipo de validação médica. A sugestão mais absurda que ouvi? Usar pasta de dente. Sim, pasta de dente. Ela contém surfactantes e abrasivos, substâncias que irritam a pele. Resultado? Nada de clarear manchas, apenas dermatite, inflamação e dor. A famosa máscara de pepino funciona sim, mas só para refrescar. Não clareia manchas, não age na melanina. É uma sensação temporária de frescor, só isso. O problema maior é o tempo perdido. As manchas, quanto mais antigas, mais profundas e resistentes se tornam. Muitas delas poderiam ter sido tratadas facilmente no início, mas se agravaram com tentativas malucas. É por isso que você precisa parar imediatamente com essas práticas perigosas. Se continuar, corre o risco de causar um dano permanente na sua pele. O método que estou ensinando é completamente diferente. Não tem nada a ver com receitas caseiras sem base científica. Aqui usamos substâncias comprovadas, em concentrações seguras, com fundamentação médica. Não se deixe enganar por dicas virais. Aprenda o método correto, seguro, eficaz. Agora chegou o momento de revelar o verdadeiro segredo dos ingredientes naturais. Um segredo que descobri há 30 anos, em minha passagem pela África. Na época, observei algo intrigante. Mesmo com mais de 70 anos, os idosos locais raramente apresentavam manchas no rosto. A princípio, pensei que fosse questão genética. Mas, após observar de perto, notei um costume que chamou minha atenção. Eles misturavam frutas específicas com um líquido fermentado e aplicavam diariamente no rosto. Fui estudar isso a fundo e descobri que a combinação mais eficaz era exatamente essa: vinagre de maçã com tomate. O ácido acético presente no vinagre é incrivelmente potente. Seu pH varia entre 2,4 e 3,4. Esse nível de acidez é perfeito para remover com delicadeza as células mortas da epiderme. É o mesmo princípio de quando usamos vinagre para remover ferrugem. A acidez dissolve resíduos antigos. Mas o que mais me surpreendeu foi a capacidade do ácido acético de inibir a ação dos melanócitos. Ele reduz drasticamente a atividade da tirosinase, a enzima que estimula a produção de melanina. Ou seja, ele ataca o problema na raiz. Já o tomate traz uma arma poderosa, o licopeno. Esse antioxidante é mais potente que o beta-caroteno, 2 vezes mais, na verdade. Ele neutraliza os radicais livres dentro da pele, estabilizando os melanócitos. Com menos inflamação e menos estímulo, as manchas param de crescer e começam a regredir.
Além disso, o tomate contém vitamina C, essencial para a produção de colágeno. E com mais colágeno, a pele se renova mais rapidamente. As células danificadas são substituídas por novas, e o rosto vai, pouco a pouco, recuperando seu brilho natural. Mas o mais impressionante acontece quando esses dois ingredientes se unem. O ácido do vinagre aumenta em até 3 vezes a absorção do licopeno, e a água natural do tomate ajuda a reduzir a irritação que o vinagre poderia causar. É uma parceria perfeita. Hoje, muitas empresas de cosméticos estão estudando essa combinação, mas os produtos comerciais costumam ter baixa concentração e aditivos químicos que reduzem a eficácia. Por isso, o ideal é fazer em casa, com ingredientes frescos e naturais. E eu descobri a proporção perfeita após muitos testes. 2 partes de vinagre de maçã para 1 parte de suco de tomate. Essa é a fórmula de ouro. É segura, eficaz e oferece o melhor resultado sem agredir. Mas atenção, o tipo de tomate importa muito. Dê preferência ao tomate cereja ou ao tomate preto, cumato. Eles contêm até 3 vezes mais licopeno que o tomate comum. Insisto nesses detalhes porque eles fazem toda a diferença. Se errar na escolha do ingrediente ou nas medidas, o efeito pode ser nulo ou até prejudicial. Conhecimento correto é o que separa resultados reais de frustrações. E agora, vou ensinar passo a passo como preparar essa solução em casa. Vamos agora ao preparo detalhado, passo a passo, dessa solução natural que pode transformar sua pele. Preste bastante atenção, porque pequenos erros podem comprometer todo o resultado. Primeiro, os ingredientes. Começando pelo vinagre de maçã. Ele precisa ser obrigatoriamente orgânico. O vinagre comum, vendido a baixo custo, costuma conter aditivos químicos e conservantes que irritam a pele. Já o vinagre de maçã orgânico é fácil de encontrar em mercados naturais, ou até mesmo em supermercados comuns, e não custa caro. Agora o tomate. O ideal é que ele esteja cerca de 80% maduro. Evite os muito maduros, pois o teor de licopeno pode estar reduzido. O ponto ideal é quando, ao apertar levemente com os dedos, ele oferece uma pequena resistência, firme por fora, mas começando a ceder. Esse é o melhor momento para extrair o suco rico em nutrientes. Passo 1. Preparar o tomate. Lave-o bem. Depois, mergulhe-o em água fervente por cerca de 30 segundos. Isso vai soltar a pele, facilitando a remoção. Em seguida, transfira imediatamente para uma tigela com água fria. Retire toda a casca. Esse cuidado é essencial, porque a casca pode conter substâncias que causam alergia em peles mais sensíveis. Com o tomate descascado, bata no liquidificador até formar um purê fino. Se você não tiver liquidificador, pode usar um ralador manual, mas o ideal mesmo é usar o liquidificador para deixar a textura bem uniforme. Quanto mais fina a partícula, maior a absorção pela pele. Depois de bater, coe o purê com uma gaze ou um pano limpo. Você deve usar apenas o suco filtrado, sem nenhuma parte sólida. Esse líquido concentrado é o que será misturado com o vinagre. Passo 2. Misturar os ingredientes. Use um recipiente de vidro limpo. Primeiro, coloque uma colher de sopa do suco de tomate. Depois, adicione 2 colheres de sopa de vinagre de maçã orgânico, devagar, mexendo suavemente com uma colher de madeira ou silicone. Importante: a ordem faz diferença. Sempre adicione o vinagre por último. Se fizer o contrário, o vinagre pode reagir e formar bolhas, o que diminui sua eficácia. Após misturar, deixe a solução descansar por 10 minutos. Isso permite que os compostos ativos do licopeno e do ácido acético se estabilizem e potencializem seu efeito. Passo 3.
Teste de sensibilidade. Mesmo sendo naturais, esses ingredientes podem causar reações em peles extremamente sensíveis. Por isso, antes de aplicar no rosto, passe uma pequena quantidade na parte interna do antebraço e aguarde 15 minutos. Se não houver vermelhidão, coceira ou ardência excessiva, você pode seguir em frente. Passo 4. Aplicação correta. Molhe um disco de algodão com a mistura e aplique com leves toques, apenas nas áreas afetadas por melasmas ou manchas escuras. Não esfregue. Fricção pode agravar a hiperpigmentação. Deixe agir por 5 a 10 minutos. Se for a primeira vez, comece com apenas 5 minutos. À medida que sua pele for se adaptando, você pode aumentar gradativamente para até 10. Em seguida, enxague com água morna, com movimentos suaves. Seque o rosto com uma toalha macia, sem esfregar. Passo 5. Hidratação obrigatória. Após o uso da mistura, a pele fica mais receptiva, mas também mais vulnerável. A hidratação é fundamental para manter o equilíbrio da barreira cutânea. Use o hidratante que você já está acostumado. Se for um creme com ácido hialurônico, melhor ainda. Frequência de uso. Use essa solução 3 vezes por semana. Aplicações diárias podem sobrecarregar a pele. A constância é mais importante do que a frequência excessiva. Se você seguir esse processo corretamente, com disciplina e paciência, os resultados vão aparecer. Em 2 semanas, você já notará o clareamento nas bordas das manchas. Em 1 mês, a diferença será visível até para as pessoas ao seu redor. Agora, quero compartilhar com você histórias reais de pessoas que aplicaram esse método e transformaram suas vidas. A dona Kim Sun-deok, de 78 anos, mora em Haeundae, em Busan, que aqui vamos imaginar como uma simpática senhora de Belo Horizonte. Durante mais de 20 anos, ela lutou contra um melasma escuro do tamanho da palma da mão, do lado esquerdo do rosto. Toda vez que saía na rua, usava um chapéu grande para esconder. Quando ouviu falar do meu método, ficou desconfiada. Vinagre e tomate? Isso não vai funcionar. Mas como já tinha tentado de tudo, decidiu dar uma última chance. Na primeira semana, sentiu apenas uma leve ardência, nada de mudanças visíveis. Pensou até em desistir, mas eu tinha pedido a ela que persistisse ao menos por 2 semanas, e foi aí que o milagre começou. Aos poucos, a mancha começou a clarear nas bordas. Ela se olhava no espelho todos os dias e observava o progresso. Depois de 1 mês, a mancha havia clareado tanto que ela conseguia cobri-la facilmente com maquiagem leve. Voltei a sair de casa sem chapéu, disse ela sorrindo. Já o Sr. Park Chul-soo, de 83 anos, morador de Daegu, ou como poderíamos adaptar, um senhor aposentado de Salvador, tinha o rosto totalmente tomado por manchas escuras, resultado de décadas de trabalho sob o sol em obras. Seu rosto parecia um mapa, com a testa e as bochechas cobertas de marcas. Ele achava que não havia mais solução. Com mais de 80, meu tempo já passou, dizia. Foi o filho dele quem assistiu ao meu vídeo e insistiu para que o pai tentasse. Em apenas 3 semanas, a mudança foi impressionante. As manchas mais escuras da testa começaram a clarear visivelmente. Os vizinhos passaram a comentar que ele estava mais jovem. Hoje, seu parque continua usando a mistura com regularidade. A senhora Lee Young-ja, de 74 anos, é um caso especial. Ela sempre teve pele sensível, alérgica à maioria dos cosméticos. Por isso, nunca conseguiu fazer um tratamento consistente contra o melasma. Tinha muito receio de tentar qualquer coisa nova. Fez 3 testes de sensibilidade antes de aplicar a mistura no rosto. Para surpresa dela, não teve nenhuma reação alérgica. Pelo contrário,
Sentiu a pele mais calma, menos irritada e viu as manchas começarem a clarear nas primeiras semanas. Hoje, ela compartilha essa receita com todas as amigas do grupo da igreja. O senhor Jung-Man Soo, de 81 anos, morador da zona oeste de Seul, adaptando para o contexto brasileiro, digamos que seja um aposentado do bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Sempre conviveu com um problema grave. Ele tem diabetes, o que dificultava a cicatrização de qualquer ferida. Por isso, tratamentos com laser estavam completamente fora de cogitação. Quando ouviu que meu método era feito com ingredientes naturais, seguros até mesmo para peles delicadas, decidiu tentar, ainda que com receio, mas deu tudo certo. Mesmo com diabetes, ele não teve nenhuma reação negativa. Pelo contrário, em 3 semanas, não só as manchas começaram a clarear, como também sua pele ficou mais viçosa, mais saudável. Ele mesmo diz que o rosto parece que rejuvenesceu uns 10 anos. Ao ver todos esses casos, não posso deixar de me emocionar, porque mostram uma verdade que muitos esquecem. Envelhecer não significa desistir da beleza. E é exatamente por isso que eu venho repetindo e enfatizando essa técnica com tanto carinho. Porque sei que pode ser o início de uma grande transformação na sua autoestima e, por que não, na sua vida. Mas não basta apenas aplicar algo por fora. Agora quero compartilhar com você as estratégias internas de apoio, que garantem resultados muito mais eficazes e duradouros. Primeira dica: alimentação para estimular a produção de colágeno. Pouca gente sabe, mas não adianta apenas consumir colágeno pronto. O segredo é criar o ambiente ideal no corpo para que ele seja produzido naturalmente. Inclua no seu dia a dia alimentos ricos em vitamina C, especialmente kiwi e brócolis. O kiwi, inclusive, tem o dobro de vitamina C do limão, sem causar irritação estomacal. E o brócolis, se for cozido no vapor por apenas alguns minutos, tem sua absorção maximizada. Inclua também caldo de ossos, nosso tradicional caldo de mocotó, ou sopa feita com ossos ricos em tutano. Se possível, cozinhe com um pouquinho de vinagre. O ácido ajuda a extrair melhor os minerais e o colágeno dos ossos. Tente consumir esse caldo ao menos 2 vezes por semana. Segunda dica: acelerar o ciclo de renovação da pele. Como já mencionei, com o passar dos anos, a regeneração celular da pele desacelera. Passa de 28 dias para até 60 dias. Por isso, estimular essa renovação é essencial. Uma vez por semana, use uma toalha macia ou bucha vegetal para massagear suavemente o rosto, com movimentos circulares. Nada de esfregar com força, basta estimular a circulação. Outra dica valiosa é o banho de sal grosso com água morna. Coloque um punhado de sal grosso numa banheira ou bacia com água morna e fique de molho por 10 minutos. Esse hábito simples melhora a circulação e ajuda a pele a se renovar mais rapidamente. Terceira dica: proteção solar de dentro para fora. Não basta aplicar protetor solar externamente. Apesar de isso ser essencial, claro, você também pode proteger sua pele a partir da alimentação. Coma tomates cozidos todos os dias. Isso mesmo! O licopeno presente no tomate se torna até 5 vezes mais biodisponível quando o alimento é cozido. E se você cozinhar com um fio de azeite de oliva, o efeito é potencializado ainda mais. Além disso, beba chá verde diariamente, de 2 a 3 xícaras por dia. Os polifenóis do chá ajudam a proteger o DNA da pele contra os danos provocados pelos raios UV. Mas atenção! Evite beber logo após as refeições. O ideal é tomar entre as refeições, pelo menos 1 hora após comer. Quarta dica: combater inflamações ocultas. Muita gente não percebe,
mas a inflamação crônica silenciosa é uma das principais causas de hiperpigmentação. Evite ao máximo o consumo de açúcar refinado e farinha branca. Eles são grandes vilões do nosso tempo e alimentam inflamações em todo o corpo. Prefira grãos integrais, sementes e castanhas, como linhaça, chia, amêndoas e nozes. E consuma peixes ricos em ômega 3, como sardinha, atum e cavalinha, pelo menos 3 vezes por semana. O ômega 3 é um anti-inflamatório natural poderosíssimo. Quinta dica: melhorar a qualidade do sono. Das 22 horas às 2 horas da manhã, nosso corpo produz o maior volume de hormônio do crescimento, fundamental para a regeneração da pele. Por isso, evite o uso de celular ou televisão nas 2 horas que antecedem o sono. A luz azul atrapalha a produção de melatonina, o hormônio do sono. Em vez disso, leia um livro, ouça uma música calma ou tome um banho morno. Sua pele vai agradecer. Sexta dica: cuidar do estresse com consciência. O estresse é um dos maiores agressores da pele. Estimula o cortisol, que por sua vez estimula os melanócitos, ou seja, mais estresse, mais manchas. Estabeleça um momento diário para caminhar. Uma simples caminhada de 30 minutos já reduz os níveis de cortisol no sangue. Além disso, pratique respiração profunda. Inspire pelo nariz contando até 4 e expire pela boca contando até 8. Repita 10 vezes. É um exercício simples, mas poderoso. Tudo isso, combinado, potencializa em muito o efeito do tratamento natural com vinagre de maçã e tomate. Conclusão até aqui: cuidar da pele exige mais do que aplicar algo sobre ela. Requer um cuidado de dentro para fora e, acima de tudo, requer um novo olhar para o próprio corpo, uma escuta mais gentil, um compromisso com a sua saúde e com a sua autoestima. Agora vamos falar sobre um fator silencioso, mas extremamente poderoso: os hormônios. Pouca gente percebe o quanto eles estão diretamente ligados ao surgimento de manchas, melasmas e ao envelhecimento acelerado da pele. Comecemos pelas mulheres. Durante a menopausa, há uma queda brusca do estrogênio, o hormônio feminino responsável, entre outras funções, por regular a produção de melanina. O estrogênio age como um gerente da fábrica de melanina, controlando a quantidade exata que deve ser produzida. Mas quando esse gerente desaparece repentinamente, como acontece na menopausa, os melanócitos entram em descontrole. É como uma fábrica sem supervisão. Cada setor faz o que quer, e a produção de pigmento sai de controle. E o que muitas mulheres não sabem é que nesse período o estresse também costuma aumentar, o que agrava ainda mais a situação. O corpo, ao lidar com as mudanças hormonais, passa a produzir mais cortisol, o hormônio do estresse. E o cortisol, como já vimos, estimula diretamente a produção de melanina. Forma-se um ciclo vicioso: menos estrogênio, mais cortisol, mais manchas. Quer um exemplo real? A senhora Choi Sung-ja, de 72 anos, moradora de Incheon. Aqui, podemos imaginar como uma querida moradora de São José dos Campos, me contou que sua pele mudou completamente depois dos 50 anos, assim que entrou na menopausa. Até então, tinha uma pele limpa, viçosa. Mas em menos de 1 ano, começaram a surgir manchas escuras por todo o rosto. Usou cremes, fez tratamentos estéticos, mas nada parecia funcionar. Só quando entendeu que o problema era hormonal é que começou a ver resultados. Passou a cuidar da alimentação, do sono, do estresse e, claro, seguiu meu método com vinagre de maçã e tomate. Hoje, ela mesma diz que recuperou o prazer de se olhar no espelho. E os homens estão livres disso? De forma alguma. Depois dos 50 anos,
Os homens também enfrentam um declínio hormonal, especialmente nos níveis de testosterona. Esse hormônio é o responsável por manter a espessura da pele e estimular a produção de colágeno. Quando a testosterona cai, a pele afina, perde elasticidade e se torna mais vulnerável aos danos do sol e à formação de manchas. Veja o caso do Sr. Lee Kwang-soo, de 76 anos, morador de Suwon. Pense em um típico senhor da região de Campinas. Até os 60 anos, sua pele era firme e uniforme, mas a partir dos 70, começou a notar pequenas manchas que, com o tempo, se multiplicaram. Ao fazer exames, descobriu que seus níveis de testosterona estavam abaixo do ideal. Com orientação médica, começou uma reposição hormonal leve, associada ao tratamento natural que eu ensino. O resultado? A pele dele mudou completamente. Ganhou espessura, viço e as manchas clarearam visivelmente. Também é preciso falar da tireoide. A disfunção da tireoide, especialmente o hipotireoidismo, afeta diretamente o metabolismo e a renovação celular. Quando a tireoide está lenta, a pele demora mais para se renovar. As células pigmentadas permanecem na superfície por muito mais tempo, acumulando manchas, ressecamento e aparência opaca. Tudo isso mostra por que é imprescindível avaliar a saúde hormonal. Não adianta cuidar apenas da parte externa se há um desequilíbrio interno, impedindo a regeneração da pele. Minha recomendação? Mulheres, façam uma visita ao ginecologista e solicitem exames hormonais detalhados, não só estrogênio, mas também progesterona, DHEA, cortisol e TSH. Homens, consultem um urologista ou endocrinologista e avaliem os níveis de testosterona e da tireoide. Com esse cuidado complementar, os resultados do método natural serão ainda mais visíveis e duradouros. E agora, permita-me deixar uma mensagem final, de coração para coração. Hoje, aos 75 anos, eu olho no espelho com gratidão. Penso no médico de 30 anos atrás, com o rosto marcado pelas manchas, sentindo-se impotente. E me emociono com o que conquistei, porque sei, na pele, o que essas marcas fazem com a autoestima de uma pessoa. As manchas no rosto não são apenas uma questão estética. Elas afetam como nos vemos, como nos sentimos, como enfrentamos o mundo. Tiram a vontade de sair, de sorrir, de conversar. Fazem a gente se encolher, se esconder. Eu vi isso acontecer com meus pacientes, com meus amigos, comigo mesmo. Mas aprendi uma verdade poderosa. Envelhecer não é perder a beleza. Envelhecer é uma nova chance de se cuidar com carinho, com paciência, com sabedoria. Você tem direito a uma pele bonita, saudável e luminosa, em qualquer idade. Por isso, não desista. Não pense que já é tarde demais. Não ache que só quem tem dinheiro pode cuidar da pele. Os ingredientes que citei, vinagre de maçã e tomate, estão aí, na feira, no mercado da esquina. Custam pouco, mas têm um valor incalculável quando usados com conhecimento e constância. Não espere milagres em 2 dias. Não desanime se não ver resultado imediato. Dê pelo menos 1 mês de dedicação. Observe as pequenas mudanças. A pele mais lisa, o tom mais claro, o espelho mais amigo. Lembre-se, o melhor tratamento do mundo não funciona se você não for constante. Mas com regularidade, com amor próprio e com paciência, você verá a transformação acontecer, pouco a pouco, dia após dia. Cuide da sua alimentação. Durma bem, mexa o corpo, respire fundo, ria mais, ame sua pele e ela vai retribuir. Se quiser, deixe suas dúvidas nos comentários. Farei o possível para responder e te ajudar.
E se você tiver uma história bonita de transformação para contar, compartilhe conosco. Essas histórias nos inspiram e dão força a outras pessoas. E por fim, se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com alguém que possa precisar. Essa informação pode mudar vidas. Muito obrigado. Que você tenha dias iluminados, pele radiante e um coração em paz. Nos vemos no próximo vídeo.